liberado os plugins para o ChatGPT. Nesse vídeo eu quero te mostrar como que libera eles, como usar e 5 dos melhores plugins que tu pode usar, principalmente para negócios digitais como o meu. Então seja mais do que bem-vindo, aqui quem fala com você é Bruno Piscinini e se essa é a sua primeira vez no canal, assina e ativa as notificações, assim tu não perde nenhuma novidade de como usar a IA, a inteligência artificial e os seus plugins e as suas novidades, que na boa não são poucas, todos os dias. Então é isso que a gente vai cobrir aqui no canal. Já começando aqui para mostrar como é que funciona, eu tô aqui na minha conta do ChatGPT e eu tenho ativado o GPT Plus, como que tu pode ver aqui. Ele já está ativado e é o que a gente precisa para conseguir acessar os plugins, porque agora eles liberaram, antes tinha uma lista de espera e agora eles liberaram para todo mundo, mas todo mundo entre aspas, só quem tem o GPT Plus, que no caso eu tenho que vir aqui, vir em configurações, que se não tiver aparecendo na tela, usei configurações. Aqui em Beta Features, eu consigo ativar tanto o Web Browsing como os plugins. É só ativar aqui os dois e pronto, tá liberado. No 3.5 não tem acesso a essa ferramenta, como tu pode ver, é só no 4. No 4, eu clicando aqui nessa setinha, eu tenho as opções do padrão, do navegador e dos plugins, o que é bem interessante, que nos dá algumas opções que é o que eu quero mostrar agora. A primeira delas é a mais básica, de navegação na internet. Eu já usei aqui algumas delas, por exemplo, só como exemplo, para descobrir quem foram os ganhadores do Oscar de 2022. Então ele fez o que ele fez? Ele usou o próprio navegador padrão aqui do ChatGPT e fez um acesso, porque lembrando, as informações do ChatGPT vão só até setembro de 2021. E nesse caso eu queria um pouco mais e por isso eu fiz uma pergunta, quem ganhou o Oscar 2022, e ele achou essas informações. Esse é só o primeiro plugin, mas uma pergunta, tu já tem usado o ChatGPT ou outras ferramentas de IA no teu negócio? Se sim, me conta aqui embaixo como tu tem usado e que dúvidas tu tem de como aproveitar o máximo possível dessas ferramentas para facilitar teu trabalho e conseguir produzir mais em mais escala, com menos esforço. Tem ainda uma outra maneira de usar, que se eu vier aqui nos plugins, até para mostrar como é que instala, tem esse botãozinho aqui, ativei aqui os plugins, aí eu vou clicar aqui nessa telinha e aqui embaixo eu tenho o Plugin Store. Aqui ele vai mostrar todos os plugins que a gente tem disponível. Eu dei uma olhada no geral, tem vários que não me interessam nesse momento, porque apesar de eu falar sobre IA no geral, o meu maior foco é principalmente a IA do ponto de vista prático, como a gente usa nos nossos negócios, principalmente online, como o meu, que no caso é uma venda de um curso online, que é um tipo de modelo que eu gosto. Então, de todos esses plugins aqui, teve alguns que eu identifiquei, que é o que a gente vai explorar agora, e um dos primeiros, junto com o Web Browsing, é esse aqui, que é o Web Pilot, que é um que eu fiz como teste, até já te mostrar um prompt secreto que eu tô testando, de como ele funciona. Para esse aqui, eu ativei aqui o plugin, que é esse Web Pilot, que ele é um plugin adicional, que não é o mesmo do ChatGPT, mas funciona tão bem quanto. E aí o que eu fiz? Eu executei esse prompt aqui, que agora, nesse momento, não importa tanto o prompt, é um prompt específico para marketing, para quem entende da parte de marketing copy, eu tô buscando mecanismos únicos, para quem conhece essa linha de pensamento, de como apresentar melhor o meu produto, e no caso eu perguntei, eu quero que você escreva 5 maneiras de como descrever esse problema. Depois crie mais 5 de como descrever o mesmo problema, só que agora com pesquisas que você faz na internet. Aí o que ele fez? Ele, claro, aqui estão 5 maneiras criativas de como fazer isso, pesquisou 5, e depois, usando o Web Pilot, que é este plugin, o primeiro junto com o Web Browsing, ele fez uma pesquisa na internet e com base nisso ele me forneceu mais 5 respostas bem legais que eu não teria, ou talvez não teria, só usando o GPT. Mas como eu mostrei antes, tu pode usar tanto para pesquisas atuais, como para pesquisas como eu acabei de fazer aqui. O segundo é esse plugin aqui chamado Show Me, que se tu ativar ele, eu já fiz um teste aqui só para te mostrar como exemplo, eu posso colocar me ajuda a desenhar diagramas, claro, por favor me dê umas informações, e eu só fiz um prompt básico do tipo, crie uma estrutura organizacional de uma empresa enxuta que vende cursos online, uma do tipo a minha. Então, ele usou este plugin, pode ver que ele vai sempre mostrar esse pop-upzinho que está usando o plugin, usou o plugin Show Me, e ele desenhou um diagrama simples de uma estrutura organizacional que até não está tão ruim. Que nesse caso não importa tanto o resultado, porque eu só quero te mostrar a ideia, como funciona, para de repente te dar uma ideia do que tu pode fazer no teu negócio. Nesse aqui ele fez esse diagrama, que inclusive ele me dá o link caso eu queira editar, e ao clicar neste link, ele me abre essa outra tela, que é nesse site aqui que ele usou, justamente com esse diagrama. Então esse é um segundo plugin que tu pode usar
para algumas coisas legais quando as ferramentas começam a conversar entre si, inclusive como aquilo que eu mostrei no outro vídeo falando das novidades do Google. O terceiro plugin que pode usar é o próprio Zapier. Aqui eu não vou entrar em tanto detalhes aqui, porque ele é muito mais complexo para mostrar num vídeo rápido desses. Inclusive eu quero fazer um vídeo mais completo falando sobre isso, por isso fica ligado, assina, ativa as notificações para tu não perder esse vídeo. Mas o que é legal? O Zapier, para caso tu não conheça, ele é um app que conecta outros apps. Ele faz aplicativos conversarem entre si. Então eu posso, através dele, fazer com que o ChatGPT crie uma planilha, adicione uma linha, pegue algum dado de alguma outra ferramenta minha que eu conecto através do Zapier e jogar para lá. Antes eu já fazia isso manualmente, agora cada vez mais, assim como eu falei com a questão de imagens, que no caso aqui eu até testei, mas pelo menos para mim ainda não está disponível o plugin de imagens. O futuro é que tu vai só poder falar e as ferramentas vão executar o que tu quer. Então, por exemplo, eu chegaria aqui como se fosse um assistente meu falando: eu quero trocar o fundo dessa imagem, eu quero que a cor seja verde, eu quero criar um logo para tal projeto, pesquisa um domínio para tal coisa, que inclusive esse é um dos plugins que tem aqui, um plugin de pesquisa de domínios, pesquisa se o domínio que relacionado a tal coisa está liberado, compra e dispara um e-mail para o nosso gerente de projetos fazer tal coisa. Eu vou falar isso e o ChatGPT ou a ferramenta que for vai executar para mim. Então isso é bem legal desse futuro. O quarto é um plugin super útil que já tinha algumas alternativas online e está cada vez surgindo mais alternativas por um pedido muito comum de muita gente que vem falar comigo de como fazer com que o ChatGPT ou qualquer ferramenta de inteligência artificial leia os meus documentos, leia a minha base de dados, seja para responder clientes, seja para eu me comunicar e ter, por exemplo, uma copy escrita do estilo que eu gosto. Vamos supor que o ChatGPT lesse todos os meus e-mails e agora eu falasse: escreve mais um falando sobre assunto X exatamente na linguagem que tu acabou de aprender. Para fazer isso, esse PDF aqui, um PDF entre aspas tosco, mas não se engane pelas aparências, porque nesse PDF entre aspas tosco é um dos grandes nomes de copyright da história, que é o Clayton Makepeace, e ele escreveu este PDF aqui com essa capa de 1982, antes de existir a internet, falando das 7 características mais poderosas de toda copy de alta conversão. O que é super interessante, porque caso tu não conheça, esse aqui é um dos melhores copywriters que a gente já teve, que já está em algum lugar aí descansando em paz, mas é um dos melhores copywriters que a gente já teve, um dos melhores professores, então vale a pena aprender. E eu queria saber, ao invés de eu ter que ler esse PDF inteiro, que por sinal eu já li, mas eu queria revisar o que foi dito, porque isso aqui é basicamente uma entrevista, que é uma transcrição, que foi feita, talvez nessa época até manualmente, e foi colocada aqui disponível. Eu quero só um resumo. Por isso, um dos plugins que a gente consegue fazer, se eu vier aqui no ChatGPT, tem esse Ask Your PDF ou Chat with PDF. Eu meio que testei os dois para ver o que acontecia, tá? Deu problema. O Chat with PDF ele deu erro. Até porque eu tentei subir um arquivo do Dropbox que ele não conseguiu acessar. Provavelmente o Dropbox tem algum tipo de restrição e não deixa. Mas eu pedi, faça um resumo desse PDF. Pode ver aqui o link do Dropbox. Aí o legal é que pelo menos o Ask Your PDF, ele falou: clica aqui, que vai para essa página aqui, tu sobe aqui o teu PDF e daqui, com esse códigozinho, tu joga pro chat de volta. Então eu coloquei aqui, ele deu problema. Quando eu só coloquei o código que ele me passou do PDF, aí sim, ele pegou e fez um resumo. Olha que legal. O resumo das 7, não sei se é exatamente essas 7, porque eu não cheguei a verificar, porque eu vi agora os WAV files, mas enfim, ele fez uma maneira de resumir o que é o PDF em si, o que é muito legal. Porque daí me economiza muito tempo e agora eu acredito que eu posso continuar fazendo perguntas em cima para ter mais respostas. E até uma dica extra que não é só de plugin, tá? O site chatpdf.com faz a mesma coisa, caso tu não tenha acesso a plugins, e funciona muito bem. Eu subi aqui, ele falou: legal, entendi que esse é o PDF, o que tu quer perguntar? Aqui tem as perguntas comuns, que eu posso já fazer e enviar, inclusive, para ele. No caso, eu fiz a pergunta em português, como usar a pontuação melhor, ele me explicou, pode explicar melhor como exemplo. Não sei porque ele não está respondendo em português, mas não tem problema. Ele já me deu um ótimo exemplo de como usar ponto e vírgula, 3 pontos, elipses e tantos outros. Legal, né? E quinto e último, Video Insights. Esse aqui é bem legal, porque o que acontece? Eu abri ele aqui, fiz um teste e basicamente ele deu um probleminha aqui, mas depois eu fiz assim o seguinte: beleza, esquece tudo e agora faz, olha só. Eu quero que tu use o Video Insights para analisar alguns vídeos. Por quê? Porque eu estava criando este vídeo para o YouTube. Eu peguei outros 3 vídeos, coloquei o código deles aqui e falei: vê o que esses vídeos falam
e me cria um resumo e um roteiro de um vídeo que eu podia criar. Ele pegou, fez, teve o segundo vídeo que ele não conseguiu, não sei porquê, mas os outros vídeos ele conseguiu ler, conseguiu tirar insights e aí com base nisso criou um possível script para o meu vídeo no YouTube. Tá perfeito? Não, longe disso, até porque eu fiz um prompt muito curto, desse tamanho, para dar as instruções. Para fazer um prompt de verdade seria muito mais longo para conseguir direcionar melhor. Mas ainda assim é legal saber que tem a possibilidade de colocar os IDs do vídeo do YouTube, colocar aqui e ter já um resultado baseado nisso, para agora eu bater o olho, assim como todos os diversos outros prompts que a gente roda e usa, eu bater o olho e dizer, não quero isso, quero isso, quero isso, não quero isso, não quero isso, adiciona mais isso, aquela outra ideia que eu lembrei, coloco aqui, e aí eu edito em cima para criar o script que eu considero ideal. Só que isso aqui já me atalhou e muito o que eu teria que fazer uma pesquisa do zero, manualmente, ele já me adianta e faz muito mais rápido do que eu faria. E isso são só algumas das novidades que a OpenAI está trazendo para o ChatGPT, porque tu já viu que nessa briga de foice, ninguém quer ficar para trás. Todo mundo quer seu espaço. Microsoft, OpenAI, Google, Meta, Facebook, todo mundo quer. E, inclusive o Google revelou algumas novidades bem importantes de como eles vão competir, inclusive com o GPT do próprio Google, que tem uma maneira que, apesar de ainda não estar liberado no Brasil, dependendo de quando tu assistir esse vídeo, tem como acessar. Eu vou deixar o link aqui no vídeo, é só tu clicar nele e assistir o vídeo, porque ele é bem importante, com algumas novidades e, dica, eles também já têm plugin. Então clica aqui, assiste e eu te espero lá.